Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial que eu já queria, começar a fazer esses vídeos há muito tempo, tá? Antes mesmo da Sarah nascer. Mas acabou que por vários e vários motivos, mais um motivo de vergonha, porque eu achava que ninguém assistia os vídeos, eu nunca gravei. Então, pra quem se lembra, no vídeo do Dia das Mães, eu comentei sobre o quanto eu queria ser mãe, que eu tentei muito ser mãe, entre várias outras coisas relacionadas com esse tema, tá? Com ser mãe e o que eu esperava de mim mesma, né? Então eu vou deixar linkado o vídeo aqui pra quem não viu. E eu vou contar um pouco dessa história, tá? Pra vocês. Desculpa estar virando muito aqui, mas eu tô tentando achar um ângulo que não fique tão escuro pra vocês, tá? Então, hoje assim, pra começar, eu vou falar um pouco sobre as minhas tentativas, tá? Como a minha experiência como sendo tentante, porque em breve a gente gostaria de iniciar esse processo de novo. Porque a gente gostaria muito de ter um segundo filho, e mesmo a gente querendo ter um segundo filho de sangue, a gente também queria adotar. Só que talvez para adotar a gente tem que esperar um pouco mais, pra gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer pro futuro, porque possivelmente vai que a gente consiga comprar uma casa e alugar um apartamento, ou a gente decida nem ir morar numa casa e ficar só aqui mesmo, porque aqui é muito gostoso de morar aqui, sabe? O bairro aqui é muito bom. Então, ao certo mesmo assim, a gente não tem como decidir o que vai acontecer no nosso futuro. A gente só tem como decidir o que acontece no exato momento, tá? No caso presente, a gente consegue controlar mais do que o futuro. A gente pode tentar se planejar para o futuro, mas é mais complicadinho, sabe? Eu pelo menos penso assim, sabe? Que pode acontecer alguma dificuldade no meio do caminho que tu planejar não sair exatamente como tu queria. E para dar um exemplo disso do que eu tô falando é justamente as minhas tentativas. Porque quando eu e o Rafael a gente começou a namorar, naquele vídeo eu até comentei um pouco com vocês. Tá? Quando a gente foi começar a namorar, ele pediu pra minha mãe, né? A minha mãe em namoro. E quando eu tava sozinha com ele, um certo momento, não me lembro agora exatamente quando, mas foi depois que ele pediu a minha mãe em namoro pra minha mãe. Eu cheguei assim meio que desesperada na casa dele, entrei no quarto, fechei a porta, olhei pra ele e disse assim: se eu tivesse grávida agora, o que tu faria? E ele, não entendendo, né, a situação, eu ia dizer que o filho não é meu, porque eu recém pedi a tua mãe em namoro pra tua mãe. E eu falei assim: não, eu tô falando sério, se eu tivesse grávida, a gente tivesse feito alguma coisa, eu tivesse grávida, o que tu faria? Tu ia mandar eu tirar o bebê? E ele, não, de forma alguma. Porque se houve algum erro, seria meu e teu. A gente não se cuidou, a gente não se preveniu, a gente não se decidiu o que a gente ia fazer. Então naquele momento ali eu fiquei aliviada, porque ele não era a favor do aborto. Da mesma forma que eu também não sou a favor do aborto, tá? Nada contra a quem faça, a quem ache que seja o correto a fazer, mas eu não concordo, porque eu acho assim, é uma vida que não pediu pra vir ao mundo, não pediu pra vir da forma que veio. E aí tu ir lá e tirar essa vida, pra mim, desde o momento que tu recebe o positivo, não importa se é com um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, é uma vida que tá sendo gerada dentro de ti. E eu tinha muito esse pensamento, que eu não tiraria. E se ele falasse pra mim que eu ia ter que tirar, ia acabar ali o nosso namoro nem ia ir pra frente. O que acabou acontecendo? A gente conversou sobre se cuidar e tudo mais. E isso ele tava com 15 anos quando a gente começou a namorar, e eu com 16. Ele recém tinha feito 15, né? Ele fez em fevereiro 15. A gente se conheceu final de fevereiro, início de março. Tá, se não me engano, março, abril. E em junho ele foi pedir minha mãe em namoro pra minha mãe, tá? Então, assim, foi mais ou menos próxima às datas, tá, gente? Foi assim, datas com poucos meses de diferença, tá?
Então, assim, a gente... E eu fazia aniversário em novembro. Então, fazer 17 de novembro, né? Então, assim, as datas eram muito próximas. Ele já tinha ficado com outras meninas, eu acredito eu. Mas namorada séria mesmo, eu tinha sido a primeira que ele tinha levado em casa. Eu nunca tinha namorado, então... eu só tinha passado por uma situação muito chata, que eu conto num outro vídeo pra vocês. E por conta disso que eu já tinha passado, eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe futuramente. Mas, em caso, eu não... Presta um pouquinho, gente. Desculpa, gente, voltei. Então, como eu tava falando pra vocês, eu já tinha passado por uma situação chata na infância, tá? No outro momento eu gravo esse vídeo falando pra vocês o que foi. Até porque tem outras pessoas envolvidas, né? E aí eu teria que saber se eu posso falar ou não o nome delas aqui. Na verdade, o nome dela, né? Aqui no canal, porque, né, não se trata só de mim. E por conta dessa história que eu já tinha passado da infância, eu tinha muito medo de quando eu crescesse, quisesse ser mãe, não poder ter filhos. Mas enfim, aquele medo meio que passou, porque eu tava tomando remédio e tal. Eu achava que eu não tinha que me preocupar com nada, que o remédio não ia deixar que eu engravidasse e tudo mais. E aí, eu tomei o remédio durante 5 anos. Então foram 5 anos que eu tomei comprimidos, se não me engano, o ciclo 21, acho que é ciclo 21 e o ciclofeme. Foram os dois remédios que eu tomei, tá? Que era aquele de posto, que se não me engano vinha com 21 ou 28 comprimidos. Peraí. Tá. Que vinha com 21 ou 28 comprimidos, tá? Eu tomava todos os meses. Tinha meses que eu esquecia 1, 2 comprimidos, mas eu seguia tomando, normal. Até que, perto dos meus 21, né, eu já tinha feito 21, mas perto de fevereiro, cortou, não desceu uma gota. E assim, quando eu comecei a tomar o remédio, eu ficava em torno de uns 14, 15 dias, né, naqueles dias. E aí, conforme eu fui tomando o remédio, foi diminuindo, até que chegou um ponto que eu ficava só 5 dias. Um mês inteiro eu só ficava 5 dias. Passava os 5 dias, voltava de novo a tomar o remédio, tudo direitinho. E sempre assim, ficava 5 dias e depois passava. Aí mais perto dos meus 21, foi diminuindo cada vez mais. Tinha vezes que eu ficava 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia, que eu já tava ficando preocupada, porque, pô, vem ficar 1 dia só. É bom, porque mulher nenhuma gosta de ficar naqueles dias. Mas, por outro lado, era ruim, porque eu tava achando que eu tava ficando com algum problema, porque a cada mês que passava, vinha cada vez menos. E aí, quando foi fevereiro, eu lembro que eu tava assim, 1, 2 dias, 1, 2 dias. Quando chegou fevereiro, não saiu uma gota, não caiu uma gota. E eu comecei a achar que eu tava grávida e eu fui fazer exame. Eu fiz, se não me engano, o de farmácia, eu fiz o rápido no posto e me pediram um beta. E eu fiz o beta do posto e também tinha dado tudo negativo. Por um lado, eu fiquei aliviada porque ainda não era a idade que eu queria ter filho. Não sei se eu cheguei a falar no início, mas a idade que eu queria ter era 24 anos. A idade da minha mãe, porque eu achava que a diferença de idade que eu tenho com ela é uma diferença boa. Então, essa era a minha vontade. E eu tinha decidido assim, que eu só ia ser mãe com 24 anos. E até lá eu ia tomar remédio e ia me cuidar. Quando isso aconteceu, eu tava com 21 e eu falei assim, se for pra vir antes, né, se é a vontade de Deus, que seja feita, então, a vontade dele, que venha, então, né, esse bebezinho pra alegrar nossa casa, nossas vidas. Acabou acontecendo que eu não tava, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz o de farmácia. Presta um pouquinho, gente. Então, eu fiz o de farmácia, o de posto e fiz o beta. E nenhum tinha dado positivo. Então, naquele momento, a médica falou pra mim
que o comprimido não tava surtindo mais efeito pra mim e que se eu queria passar do comprimido pra injeção. Aí eu perguntei pra ela, e daqui 2 anos eu quero engravidar, não vai dar problema? Ela me olhou e não vai dar problema algum. Daqui uns 3, 4 meses, quando parar o remédio, tu já vai começar a ter um período fértil e tu vai poder engravidar e ter filhos. E eu, tá, mas será que vai dar certo? Tão pouco tempo. E ela, não, vai dar super certo, porque o comprimido, um mês que tu pare, tu já pode engravidar. A injeção também é assim, é bem fácil, bem rápido. E eu, tá, tranquilo. Só que, gente, eu fiquei 5 anos, como eu falei pra vocês, 5 anos tomando comprimido. Passou o comprimido, mais 2 anos de injeção, sendo que eu iniciei com a de 3 em 3 meses, eu comecei a inchar, a engordar muito rápido. A médica dizia pra mim que, a médica e o médico, né, não foi só a médica. A médica e o médico do posto diziam pra mim que eu tava engordando por outros motivos, porque o remédio não engravida, não faz engordar, né, seja comprimido ou seja injeção, ele não faz a mulher engordar. Só que eu estava engordando muito, eu tinha muita dificuldade de perder peso tomando o remédio. E com a injeção eu estava engordando muito rápido, eu estava inchando muito rápido. Eu tinha dificuldades na hora de ter relações, porque ficava muito seco e machucava muito, doía muito. Então acabou que eu achei vários problemas que eu tava tendo com ele, com a injeção de 3 em 3 meses. E eles falaram pra mim que não, que isso era coisa da minha cabeça, que eu que tava pensando que tava acontecendo essas coisas. E eu falei assim, não é assim. Eu tô sentindo essas coisas mesmo e eu tô inchando. Ao tanto que a minha mãe ficou um tempo sem me ver, e quando a minha mãe me viu, a minha mãe disse assim, Renata, o que aconteceu contigo? Tá enorme, tá uma bola. E assim, gente, foi questão de algum tempo tomando remédio. Eu só fechei os 3 meses pra trocar o remédio. Porque assim começou a dar problema, com 1 mês já, eu fui falar pra eles que tava dando problema. E eles falaram assim, espera dar os 3 meses pra gente trocar. E quando fechou os 3 meses de um remédio, eles já passaram direto pro outro. Eles não deram nem tempo, vamos dizer assim, pra tirar aquele hormônio do meu organismo. Passaram direto da injeção de 3 meses para de 1 mês. E eu permaneci tomando durante 2 anos. Então imagina, o hormônio que tu toma diariamente sendo dado 1 vez por mês direto no teu organismo, sabe? Então quando eu decidi parar, foi eu acho que em março, se eu não me engano. Se eu não me engano foi em março. Foi assim, bem no início do ano. Eu parei com o remédio. E em junho, se eu não me engano, junho ou julho, eu já tava, né, menstruando lá mais ou menos em junho ou julho, não me lembro agora muito certo, acho que foi julho. E aí eu já comecei a pensar, né, isso é um sinal de que a qualquer momento eu posso engravidar. Tava faceira e tudo, faziam já mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos 3, 4 meses, que eu já tinha parado com o remédio, eu já tava achando que eu ia engravidar. E não estava conseguindo engravidar, Fui no posto e falei pra eles, já faz uns 3, 4 meses que eu parei de tomar remédio, já tô naqueles dias, e já tô tendo aqueles dias, e nada, não consegui engravidar ainda. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, olha, em menos de 1 ano tu não vai conseguir engravidar. Se em 6 meses tu conseguir engravidar, meus parabéns, mas vai levar de 1 ano a 2 pra conseguir engravidar. E eu, como assim? 2 anos? Sendo que eu falei com a doutora antes de começar a tomar o remédio, eu conversei com a doutora sobre... Conversei com a doutora sobre o remédio, que em 2 anos eu queria parar, eu ia parar de tomar pra engravidar. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem começado a tomar. Aí uma técnica, eu acho, de enfermagem,
ou uma enfermeira, não me lembro agora, não me recordo. Ela disse pra mim assim: mas tu tomou 5 anos de comprimido, mais 2 anos de injeção. Não queira do dia pra noite engravidar, porque possivelmente tu não vai conseguir tão rápido assim. E, gente, aquilo me doeu muito, porque eu pensava assim: poxa, se eu soubesse disso tudo, eu não tinha nem iniciado com a injeção. Eu tinha dado tempo pro meu organismo ir liberando aos poucos esse hormônio todo que tava no meu corpo pra conseguir engravidar. E, gente, nesse período todo, eu passei exatamente uns 1 ano e 3 meses, mais ou menos, tentando engravidar e não conseguia. Tentando engravidar e não conseguia, tentando engravidar e não conseguia. Eu sei que esse processo todo, gente, foi muito doloroso pra mim. Porque se passou várias coisas na minha cabeça. Muita coisa na minha cabeça. E as pessoas falavam várias coisas pra mim fazer. Falavam pra mim que, tu tem que conceber ela, né, conceber o teu filho, noite de lua cheia. Aí tem que deixar a janela aberta pra luz da lua pegar em vocês. Como assim? Isso não tô entendendo. Mas a gente tentou, gente. Tem que... Terminou, tem que plantar bananeira. Eu não sei plantar bananeira, mas tentei. Porque tem que fazer em tal posição. A gente tentava. Tudo que falavam pra nós que tinha que fazer, que tinha que tentar, a gente tentava. Se falassem pra gente que tinha que ir no meio do sinal, na rua, e tentar lá, acho que a gente tava tentando, gente. Óbvio que coisas muito absurdas que falaram pra gente. Tá bom. Beijo. Coisa muito absurda que falaram pra gente, a gente não tentou fazer. Mas coisas que a gente sabia que dava pra gente tentar. Ai, que amor. Muito amor pra mim. Coisas que a gente sabia que dava pra gente tentar fazer, a gente tentou, gente. A gente... O máximo de coisas possíveis que dava pra gente tentar fazer. A gente ia de atrás e não é pra pegar. Não é pra pegar que tu vai jogar no chão. A gente tentava, não. A gente ia, tentava e fazia. E nada dava certo. Aí eu vi algumas simpatias pra fazer também. Fiz várias simpatias. Não dava certo. Passava mês, entrava mês, saía mês e a mesma coisa. Nada dava certo. Comecei a controlar o meu ciclo pra saber de quanto tempo que era. Calma, Sara. Comecei a controlar o meu ciclo pra saber de quanto tempo ele é. Então, o dia que descia, né, pela primeira vez a menstruação, até um dia antes da próxima. Então, era assim. É assim, né, que se calcula o ciclo. E era assim que eu sabia de quanto tempo que era o meu ciclo. Né? Até que eu descobri, depois de algum tempo, sem tá tomando mais o remédio, que o meu ciclo era de 32 dias. Fiquei muito feliz por... Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó, pra pintar. Vem cá, ó. Pra pintar. Vai lá. Vai lá pintar. Gente, que loucura essa guria. Ela quer pintar, mas ela quer pintar em cima de mim. Tá, então fica aqui assim. Fica aqui, então. Então, o que acabou acontecendo, gente? As bagunças tudo lá atrás, não repara, gente. Então, o que acabou acontecendo? Eu sabia já o meu ciclo, que era de 32. E eu acabei achando a tabelinha, que era um método pra não engravidar. O que consistia? Tu descobria qual que era o meio do teu ciclo. No meu caso, como o meu ciclo era de 32 dias, o meio do meu ciclo era 16. Então, o 16º dia do meu ciclo, puxando 2 dias pra trás e avançando 2 dias pra frente, era os 5 dias do meu período fértil. Que dentro daqueles dias era o momento que eu podia engravidar. No caso de quem faz a tabelinha de não engravidar,
E no meu caso eu ia fazer esse processo inverso. Então, em vez de eu fazer pra não engravidar, eu ia fazer justamente pra engravidar. Passando esse momento, gente, que eu tinha descoberto a tabelinha, tudo que continuava falando pra mim de simpatia e de coisas pra fazer, eu continuei fazendo. Eu não deixei de fazer, eu fazia, mas eu consistia com a tabelinha também. Só que eu fazia, vamos dizer assim, a tabelinha inversa, tá? Então era pra conseguir engravidar. E não tava dando certo, não tava dando certo, eu tentava e não dava certo, tentava e não dava certo. Acabou acontecendo que uma moça lá perto da onde que a gente morava, ela tava grávida e ela não tinha como criar a criança. Ela tinha decidido que ela ia dar, já era acho que o 5º filho dela, e ela ia dar aquela criança, ela não, e a família tava desesperada, tentando achar alguém que quisesse ficar com o filho dela. E eu na hora, assim, eu queria me candidatar pra ficar com a criança. Só que eu falava assim, bah, vai que eu me candidate sem falar nada pro Rafael. Aí a criança vem pra ficar comigo. E aí o Rafael fala assim, não, eu não quero essa criança. E aí eu acabei ficando com medo, né, do Rafael não querer. E aí eu acabei falando pra ele, ó, e aí, o que tu acha? A gente adota, não adota? O que tu quer fazer? Tu vai querer ou não ficar com a criança? E volta e meia eu tentava, batia naquela tecla com o Rafael. E o Rafael dizia pra mim que não queria, que não queria. Aí eu cheguei em alguns momentos a conversar com ele e falar assim, o que é? É porque a criança pode nascer com HIV, porque a mãe tem HIV, muitas vezes negativa na criança, a criança não nasce, né? Tomando os remédios certinho, a criança não nasce. E ele, não é isso. É que ela mora na rua. Se o juiz pega e fala que tem que devolver pra mãe, eu não vou querer ver o meu filho na rua. E aquilo mexeu comigo, sabe, gente? Mexeu. E eu falei pra ele assim, eu não me importo de como é que vai vir esse filho. Eu quero muito esse filho. E aí ele disse pra mim assim, então vamos fazer o seguinte, a gente tenta só mais esse mês. Se não der certo, mês que vem a gente começa a ver o que é preciso pra entrar na fila de adoção. E eu concordei. Não sei se ele falou aquilo pra mim parar de incomodar ele, parar de encher o saco, mas eu acabei concordando com ele. E bem nesse momento, né, que a gente tava falando sobre isso, a minha prima tava prestes a dar à luz. E aí eu acabei, como o hospital que ela foi pra ter o bebê era próximo da nossa casa, eu peguei e fui.